Mendonça parabeniza Messias e anuncia colaboração. É que o Mendonça, em matéria de Messias, tendo o Messias para ele, tá bom. Eu não podia deixar de fazer esse gracejo, não é mesmo? Né? Porque depois nós já tivemos um presidente Messias e agora teremos um ministro Messias. Acho eu. Vai lá. O ministro André Mendonça, do STF, prometeu atuar diretamente junto aos senadores para que aprovem a indicação de Jorge Messias como novo membro da Suprema Corte, assim como Mendonça, que frequenta as igrejas Presbiteriana Esperança de Brasília e Presbiteriana de Pinheiros. Messias também é evangélico. O AGU é diácono da Igreja Batista Cristã de Brasília. A ajuda de Mendonça é bem vista por Messias, já que a sabatina no Senado pode enfrentar dificuldades, uma vez que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, como dissemos, deixou claro que preferiu o nome do senador Rodrigo Pacheco. Tem aí coisinhas, mesmo ministros, se atribui a ministros do Supremo a preferência, por exemplo, Rodrigo Pacheco, o Gilmar preferiria Rodrigo Pacheco, o Alexandre preferiria Rodrigo Pacheco, e eu não sei até onde, então, aí o Mendonça fala, então eu prefiro, não sei. Aí, essas pequenas coisas, assim, ali do ambiente, da corte, né? O fato é, eles são ambos evangélicos, né? Isso pode ajudar, parece que ajuda. Certamente não é uma comunhão ideológica. Também isso dá para dizer. Veja, vai bem, Arthur, eu não fico fazendo ilações aqui. Uma coisa é certa, uma comunhão ideológica não é. Que o Messias, obviamente, tem um viés mais progressista do que o Mendonça. Mas não há dúvida a respeito disso. Não obstante, ambos são evangélicos, portanto, e cristãos. E eu, que sou católico, certamente temos um núcleo comum ali, no que respeita a nossa fé. Lembrando, não obstante, que o Supremo é uma casa de leis, em que, obviamente, não é proibido ter fé. Aliás, isso é uma tolice que alguns abobados ficam dizendo por aqui, o Brasil não é ateu. Não, mas quem disse que é ateu? Não é ateu. O Brasil... Só que não existe religião oficial no Brasil. E nem se impõe religião a ninguém. Né? O Brasil é plural no que respeita à religião. Felizmente. E a liberdade religiosa é garantida na Constituição. Não confundir a liberdade religiosa com a liberdade de oprimir o outro. Aquele policial que entrou numa escola porque achou que estavam fazendo proselitismo sobre religião, sobre candomblé, para a filha dele, e ele vai lá e rasga a coisa, e depois chama os policiais amigos dele, invadem a escola, aí não se trata de liberdade religiosa, aí é crime. Né? É preciso não confundir as coisas. É preciso não confundir o seu direito de exercer a sua fé com o suposto direito de oprimir os outros. Porque você acha que a sua fé é superior. Né? Até porque, né, vale bem, né, Arthur? Vai como na brincadeira do Porta dos Fundos, cara do Porta dos Fundos, vai que o Deus Polinésia que esteja certo. E aí? Vai que? Né? Fala assim, minha filha. Né? Fazendo uma graça. O Mendonça parabenizou o Messias. Disse o quê? Vai, direto para as aspas. Ele disse o seguinte: parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Quais são os requisitos? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Razão porque eu poderia ser indicado. Não é? Com certeza. Poderia. E se tivesse beleza de critério? Também. Elegância. Vale bem. Pode fazer a fila de critério. A única dificuldade é ter mais de 35 anos, né? Isso também. E o salário que é meio ruim, né? Quando tira os descontos, tudo,
Aí não dá. Messias fará o périplo pelos gabinetes. Bom, todo mundo faz. Quem é que vota? Os senadores. Tem a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois tem os senadores e tem de ter pelo menos 41 votos. Nós vamos ver aqui quantos votos tiveram aqueles que hoje estão na corte. E você verá, Vólio Bene, você verá, Arthur, que ser campeão de voto não quer dizer ser campeão de bom voto. O que eu posso fazer, né? Eu tenho que lembrar essas coisas. O que tem aí? O beijamão. Vamos beijamão. Não tem nada errado beijamão, tem que beijamão. Jorge Messias acertou com o presidente Lula que vai procurar todos os senadores antes da sabatina, a qual será submetido em busca da aprovação para a Suprema Corte. O atual advogado-geral da União sofre essa resistência de setores do Senado, especialmente do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que preferia Rodrigo Pacheco. Segundo o portal G1, Messias Ele aposta no apoio político de Lula e no fato de ser evangélico para convencer um número suficiente de parlamentares. A casa tem 81 senadores e Messias precisa, como você disse, de 41 votos, no mínimo, para assumir a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no início de outubro. Assim, a rejeição principal não é a do Alcolumbre, certamente a mais importante, se for mantida. A principal, em número, porque é uma questão de número, né? São os bolsonaristas. Por exemplo, votar em massa contra o Gonê. E muitos que não são bolsonaristas não apareceram. O que se teme aí não é nem a coisa ativa do Alcolumbre, mas assim, bolsonarista vai lá e tudo vota contra. E gente que segue eventualmente Alcolumbre, se ele não estiver disposto, pode faltar. E não seriam obtidos os 41 votos. O que poderia ser a primeira vez em circunstâncias normais. Em circunstâncias anormais, nós já tivemos 5 rejeições para o Supremo em 134 anos de tribunal. Nós já vamos ver daqui a pouco. O que mais que tem aí sobre o beijamão? Vai. Messias também vai focar seus esforços em Alcolumbre, que tem sido cobrado a reagir à indicação. Segundo relatou um aliado de Messias ao Globo, o advogado-geral da União vai fazer o que sabe fazer bem, dialogar. De acordo com a fonte, Messias vai destacar aos senadores que sua atuação no STF será correta, séria e técnica, nos moldes do que tem feito na Advocacia Geral da União. A estratégia valerá para Alcolumbre a prioridade da agenda de Messias e para os demais senadores, inclusive os da oposição. O problema aí é que às vezes, nós comentamos aqui, né, rapazes, o negócio que, como é que é? O Gonê teria deixado alguns senadores irritados quando ele lembrou que apresentar uma denúncia é uma prerrogativa da PGR. Eu disse, mas... Então, Gonê irritou os senadores porque disse que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? O candidato a ministro nunca pode responder, nunca pode ser feita uma questão específica, na linha assim. Se tal coisa aparecer lá, o senhor vai votar contra ou a favor? Não pode ter isso. Essa pergunta ele não pode responder. Porque se ele respondesse, ele estaria impedido depois de votar. Quer dizer, poder pode, isso não impede que ele seja aprovado. Mas se ele respondesse, ele não poderia votar depois, que seria uma antecipação de voto, de matéria em curso. O que certamente vai perguntar, o senhor acha que ministro do Supremo pode legislar? O que você acha que ele vai responder, o Arthur Weibeni? O que ele vai responder? Não, né? Não, legislar é a tarefa do deputado senador. Mas o senhor não acha que quando se toma uma decisão em relação à homofobia, o ministro está legislando? Aí ele só pode dizer, olha, essa foi uma decisão tomada pelos meus pares e não sei o que e tal, mas eu insisto que quem legisla é deputado e senador, porque não dá para ficar entrando no mérito. Né? Certamente vai ser feita pergunta sobre aborto. Né? E, de novo, ele
não vai poder antecipar o voto. A verdade é que a sabatina é importante, mas convenhamos, né? Todo mundo chega lá e já chega com um voto mais ou menos fechado, né?